gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo de número 10. Último versículo do Senhor Jesus sobre a explanação das dracmas. Lucas capítulo 15, versículo de número 10. É muito interessante quando nós medimos o nosso anseio pelo Senhor Jesus, por mais dele. Então, quando você percebe que o seu coração está muito envolvido com isso ou com aquilo, e quando a sua alma não está com o anseio na altura, temperatura e quantidade necessária, e eu dei alguns exemplos agora, nós meditamos na oração, tanto o anseio de Zaqueu, como da pecadora, e como de Maria. Você percebe que todos os anseios trazem um objetivo. Então, quando pedimos anseios para Deus, temos que apresentar os nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo, Senhor? Gratidão, nosso objetivo é crescimento, nosso objetivo é salvação. Então, apresentamos os objetivos, então Deus aumenta o nosso anseio. Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podemos assentar. Você sabe que os anjos não recebem nada da terra. E se o Senhor Jesus diz que os anjos estão se alegrando, é porque os anjos estavam recebendo algo que estava vindo do trono de Deus. Inicialmente deu para entender o que eu disse para você? Os anjos não podem receber administração, orientação ou petição de homens. Os anjos não ouvem orações de homens. Eles não atendem pedidos de homens. Então o Senhor Jesus diz que os anjos se alegram por pecadores que se arrependem. Então, o texto está dizendo que a alegria desses anjos não vinham da terra, mas vinham de Deus. Os pecadores se arrependendo na terra, Deus se alegrando, e então a alegria do trono de Deus alcançando os anjos. Nós vamos falar hoje sobre um rapaz, uma parábola que o Senhor Jesus expõe, de um rapaz que pródigo significa esbanjador. E esse rapaz era um rapaz que estava dominado por uma embriaguez. A embriaguez é uma situação complicada, né? Todos nós, de vez em quando, nos embriagamos. Lembra de Noemi, que se embriagou com amargura? Ela entrando em Belém, ela diz assim, foi Deus que fez isso comigo. Totalmente cega. Lembra da embriaguez de Sansão? Ofendido porque a mulher dele havia sido dada para o seu pajem. E então ele fez toda aquela loucura na vida dele. Lembra da embriaguez de Pedro, diante do Senhor Jesus, dizendo, eu vou te trair, Satanás está interessado em mim, de forma alguma. E da embriaguez de Jonas, que achava que Deus tinha que ter apenas uma ótica política, e não uma ótica salvífica para salvar a cidade de Nínive. E da embriaguez de Esaú, que achava que ao vender a primogenitura para o irmão, isso não ia implicar na ótica de Deus, porque Deus ia entender, ele estava morrendo de fome, e Deus tinha que entender. E na embriaguez de Caim, que achava que Deus que tinha que aceitar as coisas que ele oferecia, porque se era o melhor que ele podia dar, por que Deus iria recusar? Se nós falarmos de embriaguez, nós vamos falar de Gênesis, Apocalipse. A embriaguez de algumas igrejas no Apocalipse. Agora a questão é, quais são as embriaguez que eu e você temos o hábito de termos? Todos nós temos embriaguez. Todos nós. Nenhum de nós fugimos disso. Agora, qual é o tipo de embriaguez que nós temos? Elas são derivadas de onde? Toda área na sua vida que te causa um desconforto enorme, toda área na sua vida que você não consegue enfrentar, ela vai fazer com que você busque embriaguez. Se você tem dificuldade na área financeira, se você tem dificuldade na área familiar, se você tem dificuldade na área emocional, se você tem dificuldade, a área que você tiver dificuldade. O menino tinha uma dificuldade em uma área. Ele tinha dificuldade de estar debaixo do governo do pai. Ele achava assim, eu sou filho desse homem, esse homem é importante. Se esse homem é importante, eu sou importante também. Então ele tinha uma dificuldade de saber que ele tinha importância também, porque ele era filho do homem. Então ele também podia ter um governo sobre as coisas que eram dele. Por que não? Por que ele ia permitir que a vida dele estivesse debaixo do governo do pai? Se o pai era importante, ele era importante também. Espera aí, eu posso. Qual era a dificuldade que esse moço tinha? A dificuldade dele era a submissão e a sujeição ao governo de Deus. Essa era a dificuldade dele. Porque ele tinha condições. Ele era importante, porque ele era filho de quem era importante. E se eu sou filho de quem é importante, eu sou importante também. Vamos ver o texto.
Lucas 15, 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O Senhor Jesus faz uma comparação sobre o ser humano, vamos falar assim, sobre pessoas, como 2 tipos de caráter, 2 tipos, nós não vamos falar do filho mais velho, vamos falar do mais novo. Então, assim, começa a dizer assim, vamos lá, ó. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Dá-me a parte dos bens que me pertence, ponto. E aí você vê, no próximo parágrafo, na próxima frase, o pai fazendo aquilo que o filho pediu. Tá. O filho chega para o pai pedindo a parte dos bens que pertencia. Espera aí. Os bens pertenciam ao filho? Não. O pai não tinha morrido? Se o pai morresse, então ia repartir a fazenda, a herança. Tanto para o mais velho quanto para o mais novo. Mas o pai não tinha morrido ainda. Mas o filho quis. Tá? Por quê? Porque ele estava convicto que tudo aquilo que o pai tinha era dele. E ele disse, meu Deus, eu posso fazer muita coisa boa com isso. Eu quero começar a falar com você sobre convicções errôneas. Primeiro, isso que o pai tinha não era dele. Não era dele. As coisas que Deus te deu não são suas. Você apenas exerce mordomia. E você não pode agir como se elas fossem suas. A vida não é sua, a direção não é sua. A sua vontade não pode estar acima da soberania de Deus. Isso você sabe. E esse moço achou que as convicções dele eram corretas e certas, simplesmente porque ele estava sentindo aquilo. Não é que as coisas que você sente, não é porque você sente é que elas são certas. Por que nós temos o hábito, eu na mesma situação, né? É igual Pedro. Pedro escrevendo para a igreja, ele dizia assim, eu vou repetir de novo o que eu disse, porque enquanto vocês não aprenderem, eu continuo repetindo. Agora, por que aquilo que eu sinto é verdade? Não, peraí. Não é o que eu sinto é verdade. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que eu sinto deve passar pelos olhos da Escritura e ser analisado. Agora, o moço sentiu algo e ele achou que aquilo estava certo. Agora, tudo bem, uma pessoa ímpia, ela canalizar o correto com o que sente é normal, porque ela está no mundo, ela vive debaixo do espírito de erro, de espírito de engano. Agora, nós que conhecemos a Deus, não é normal. Você achar que porque você está sentindo uma coisa, aquilo é certo. E pior, além de você achar certo, você vai formatar situações e obras baseado no que você sente. Ele começou a planejar com o dinheiro que ia receber, que não era dele, o que ele ia fazer com a herança que não era dele. Quer dizer, ele começou a planejar uma vida maravilhosa aos olhos dele, uma vida feliz, porque ele era infeliz. Por que ele era infeliz? Como é que eu concluo que ele era infeliz? Porque ele não quis mais ficar ali. Aquele moço tinha tudo para ser feliz. Mas ele não era feliz porque ele queria ser o tutor da vida dele. Você tem tudo para ser feliz. A infelicidade começa quando você não consegue mais uma posição salutar para estar debaixo das mãos de Deus. A partir do momento que você quer levantar a cabeça, andar ereto, você está entendendo o contexto do ereto que eu estou dizendo? Arrogante, absoluto, decidido, você começa a ser infeliz. A felicidade está em você e eu descobrirmos que o segredo da nossa felicidade é essa posição aqui, ó. Essa posição. Esse é o segredo da felicidade. Agora, a partir do momento em que ele achou que ele poderia levantar a cabeça, decidir a própria vida, fazer o que quisesse com aquilo que nem dele não era, mas ele estava convicto que era dele. A partir daquele momento, ele começa a desenvolver uma infelicidade. A infelicidade dos crentes não estão nos problemas deles. A infelicidade dos crentes estão na ausência do posicionamento correto dos crentes. Que o posicionamento correto dos crentes é isso aqui. Sim, Senhor. Amém. Sujeição, humildade, submissão. Esse é o posicionamento correto. Quando nós nos esquecemos desse posicionamento, então nós começamos a ficar infelizes. Por quê? Porque a mão de Deus, ela só está à altura da nossa sujeição. A partir do momento que nós queremos levantar a cabeça, nós vamos ficar sufocados.
problema nos sufoca, a aflição nos sufoca, a situação não se resolve logo. Peraí, Deus, eu estou ficando sufocado, eu não aguento mais esse problema. Por quê? Porque onde falta sujeição, abunda o quê? O descontentamento. O descontentamento dos filhos de Deus é correspondente à insujeição deles, a Deus, a obra de Deus, o tempo de Deus, a soberania de Deus e a mão de Deus. Então, o que nos causa infelicidade não são os nossos problemas, não são as situações que nos cercam. Não, nem sequer as situações que são consequências de erros. O que te faz infeliz não é a consequência que você tem de uma decisão errada que você cometeu. Se você souber a posição correta de enfrentar, quarta-feira nós falamos de uma palavra maravilhosa, que ela está ainda borbulhando aqui dentro, sobre a moeda que pagamos para o pedágio, para nos livrarmos das situações da vida. Então, se nós não soubermos adequar-nos à situação, à posição que Deus quer que nós tenhamos, nós vamos ficar sufocados. Por quê? Porque nós vamos ficar apertados à mão de Deus e você vai ficar sufocado. Deus acaba logo, Deus faz logo, Deus age. Então aí começa a vir a infelicidade. Por ele não se sujeitar a Deus, ao Pai, ele começa a ficar infeliz, ele começa a ficar apertado ali naquela situação. Ele começa, o conforto que ele tinha começa a sufocar. Então, é uma coisa muito interessante, que a inconstância dele, por achar que fora dali estaria melhor. É interessante isso aí, né? Essas ideias que temos de mudar a vida. Você já percebeu de pessoas que, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha vida. Você sabe quem é que muda a sua vida? Deus. Você é filho de Deus, você não muda a sua vida. Nenhum de nós mudamos a nossa vida. A palavra do Senhor diz que não é do homem que caminha o seu caminho, não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Você não muda a sua vida, quem muda a sua vida é Deus. Então, essa inconstância dele por achar que ele usufruindo e tendo aquela metade, ele iria ser feliz porque ele ia fazer o que queria, do jeito que queria, com aquilo que não era dele, a inconstância dele. Você é uma pessoa inconstante? Pastora, como eu descubro isso? O seu humor. Quando o seu humor muda muito, você é infeliz, você está infeliz. Porque a felicidade, ela traz uma constância. E essa constância, ela gera um equilíbrio nas nossas emoções. A sua constância emocional te equilibra emocionalmente. A sua inconstância te desequilibra. Então, o seu humor é variável. Então, quando o seu humor ele é constante, é sinal que existe contentamento, sujeição, submissão. Então, o que nós olhamos aqui? Nós observamos o quê? Que a graça que o pai dava para ele era uma graça restrita. Diga, graça restrita. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que a graça é superabundante graça, superabundante porque eu posso fazer o que eu quero, quando quero, como quero, errado. A graça é restrita. No que a graça te restringe? A graça restringe você a uma situação onde você tem que saber o limite até onde você vai. Você tem a liberdade e ela é delimitada por Deus. A graça de Deus é restrita. A partir do momento que você quer fazer as coisas do jeito que você quer, você sai da graça de Deus. Então você vai fazer no seco. Você vai fazer sem unção, sem óleo e sem favor. Por isso que a vida fica dura. A vida fica dura porque você saiu da delimitação do Senhor. Então fica difícil. Você bate e não abre, você vala e não vai, e não vai, e não vai. E tudo volta, retrocede e volta para a graça de Deus. Volta dentro do contexto do favor do Senhor. O que ele não queria? Ele não queria a restrição da graça. Ou seja, meu pai que compra, meu pai que vende, meu pai que acha o que é bom para mim e faz, meu pai que, não, eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero decidir. Ele não queria mais aquela graça restrita, mas ele queria usufruir do meio para produzir o como. Então eu vou usar a graça de Deus, aquilo que Deus, para usufruir do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. E não deu certo. Porque não dá certo. Por um pequeno tempo, os crentes até conseguem realizar algumas coisas. Depois vai assim, ó. Você já viu ferro com ferro? Ferro com ferro. Tem vida de pessoas que está ferro com ferro. Perdeu a graxa. Perdeu a graxa, perdeu a graça, perdeu o óleo. Por quê? Porque a graça é restrita. Você tem uma delimitação. Tem que fazer como Deus quer, quando quer, do jeito que Ele quer. Tem graça, tem favor, tem luz, tem o Espírito Santo. A partir do momento que as pessoas querem fazer as coisas como eles querem, não tem problema nenhum. Mas a graça não vai junto. Diga, estou entendendo. Por que ele não queria o governo do pai?
A mesma razão porque os crentes não querem esperar em Deus, confiar em Deus e deixar Deus fazer as coisas. A mesma razão. Eles se sentem capazes e confiantes, eles se sentem hábeis, e eles se sentem na direção, e eles se sentem, e eles pensam demais. Ele ficou planejando aquilo, planejando. E ele pede ao pai, e o pai oferece. Eu fico pensando se as bênçãos de Deus, se realmente elas são bênçãos para nós ou elas têm sido transformadas em maldições. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu fico pensando que esse favor e toda essa dispensação de bênçãos, se realmente nós temos tido como bênçãos, ou será que nós estamos transformando numa guerra particular e numa maldição para a nossa vida? As bênçãos de Deus são bênçãos na sua vida? Você já parou para pensar que a bênção de Sansão, ele transformou ela numa maldição? Sabia disso? Você sabia que a bênção de Esaú, a primogenitura, ele transformou numa maldição? Deus diz em Malaquias, eu odiei Esaú porque ele fez aquilo. Você já parou para pensar que existem coisas que Deus te dá e que se você não souber lidar com elas, você pode transformá-la em uma maldição? Isso nós precisamos ter muito cuidado. O pai deu para o filho a herança. Ele podia ter negado, mas como ele poderia ter um filho junto com ele, de mau grado, desgostoso e triste? Você acha que realmente Deus quer ter no reino dele pessoas desgostosas e tristes e amarradas e obrigadas, sem a graça dele, sem esse favor? Não é interessante isso para Deus. Então, eu fico a pensar, as pessoas que receberam da parte de Deus coisas e questões, se, no caso de Judas, um cargo tão eleito, tão separado, que deu a ele tanta brecha, então, dá-nos a pensar que aquilo que Deus nos dá, será que nós realmente temos alimentado isso como bênção? Ou será que nós temos permitido que isso se transforme numa maldição? Quando nós queremos usar as coisas que Deus nos deu. No caso, por exemplo, a vida, do nosso jeito e da nossa maneira. Fazemos da nossa vida uma maldição, quando entendemos que ela é de Deus e que ela pertence a Deus. Versículo de número 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Ele espera alguns dias, e essa espera é muito interessante, porque você percebe que a insensibilidade é uma coisa muito frequente nas pessoas que não se sujeitam a Deus. Paulo diz isso, uma coisa muito interessante, sobre perder os sentidos. As pessoas começam a ficar insensíveis e elas começam a ficar ignorantes com respeito àquilo que é. Elas começam a não ter mais o discernimento real e exato das coisas e elas começam a perder a noção. Porque o que vale é a vontade, o que vale é o que elas querem, o que vale é o interesse, o que vale é usar a liberdade que elas acham que possuem, em nome daquilo que querem fazer. E ele espera alguns dias. Quem sabe, no começo, ele ficou meio assustado, dizendo, eu achei que ele não ia entregar, e agora o que eu vou fazer? E conforme aquilo do pai entregar, cria-se um monte de ideias, um monte de planos na mente dele. Cuidado com os seus planos, as suas ideias. Se elas não têm Deus como centro, Deus como governo, Deus como digno de honra, de glória, é para a honra de Deus, é para a glória de Deus, então tudo bem. E a Bíblia diz assim que ele espera uns dias e então ele vai para uma terra bem longínqua, bem longe. Você sabia que tem crente que ele não parou de vir à igreja, mas ele está longe de Deus? Sabia disso? A palavra não toca mais, não mexe mais. Por quê, pastora? Porque se colocou muitas coisas. Ficou frustrado, ferido, brigou com esse, brigou com aquele, não ficou bem resolvido. A palavra não toca mais, não mexe mais. A palavra não move mais, não movimenta mais. Ele está na igreja,
mas ele não está mais próximo de Deus. Ele permitiu que existissem coisas entre ele e Deus. Que coisas são essas? Coisas humanas. Eu acho muito interessante a maneira de Deus trabalhar conosco. Às vezes nós achamos assim, não importa o relacionamento que eu tenho com o próximo, o importante é que eu tenha um bom relacionamento com Deus. Deus não deixa. Olha que coisa interessante. Deus barra o relacionamento seu com Ele pelas complicações com o seu próximo. O próprio salmista diz assim, Senhor, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouve. O próprio Paulo ensina que se existe amargura, priva-se da graça. A própria palavra ensina, se você tem alguma coisa para entregar para Deus, conserte primeiro com o seu irmão. O próprio João ensina que, como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo se eu não amo o próximo? Então Deus restringiu o relacionamento nosso para com Ele, com o relacionamento com o próximo. Você nunca, nenhum ser humano, vai acender o relacionamento com Deus maior que o relacionamento com o próximo. Se você tem um relacionamento com o seu próximo avarento, o seu relacionamento com Deus é avarento. Se você tem um relacionamento com o seu próximo, que é um relacionamento atritante, só você está certo, só sua palavra, só a sua vez, com Deus também é assim. Então dá para você enxergar o relacionamento de Deus com uma pessoa, olhando o relacionamento dela para com outra pessoa, com as pessoas. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas longe de Deus. Por quê? Porque elas estão tão ensimesmadas e elas querem e elas permitem que as coisas humanas interfiram. Quando você perceber que algo humano está interferindo no seu relacionamento com Deus, se livra, liberta, fala, Deus, não quero saber mais disso. Não toco mais nesse assunto, não falo mais sobre isso. Não permita. Quando você percebe que qualquer coisa está entre... Quando Paulo diz em Coríntios, uma coisa muito interessante, até foi a aula do PG, para alguns e vai ser, estreitamento espiritual. Você pode ter um corredor largo, se você começar a colocar coisas, isso vai ficar estreito. Então Paulo diz assim aos coríntios, eu não estou estreitando vocês, quem estreita vocês são vocês mesmos, vocês estão estreitados nos vossos próprios afetos. Então, quando você percebe que existe algo entre você e Deus, e isso é humano, isso tem a ver com relacionamento humano, você tem que tirar do seu caminho. Seja relacionamento a uma pessoa, seja uma situação, seja o que for, você tira do seu caminho, porque Deus é tudo para você. Diga amém. Deus é tudo para mim. E nós temos a determinação de Zaqueu. A gente sobe esse cômoro, a gente dá metade aos pobres, a gente, o que logrou, divide e paga 5 vezes mais. A gente faz qualquer negócio para que nada atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Porque ele tem que ser único. Pastora, mas o que eu faço se a pessoa que eu convivo com ela, e eu tenho que conviver com ela, e ela me atrapalha o relacionamento com Deus? Primeiro engano seu. Ninguém atrapalha o seu relacionamento com Deus. Quem atrapalha o seu relacionamento com Deus é você mesmo. Ninguém. Porque senão você está dizendo que alguém é maior que a cruz. Que alguém é maior que o sacrifício de Jesus. Essa pessoa só te causa dano porque você permitiu. Porque existiu questões que você permitiu. Então o filho, ele distanciou-se do pai, foi uma terra longínqua e desperdiçou tudo que tinha. Tocou tudo fogo e embora. Comeu, bebeu, prostituiu, adulterou, viveu dissolutamente. Por quê? Porque longe do pai é assim, faça tudo errado. Existem pessoas dentro da igreja, distante de Deus, mas com a graça que cobre a igreja, a graça que cobre o reino, gastando o que tem dissolutamente, mas longe do Senhor. Continuam abençoados, continuam prosperando, continuam, mas estão longe de Deus, porque existem questões humanas entre ele e Deus. Tem questões humanas entre você e Deus? Não pode ter. Identifique e elimine, identifique e elimine, identifique e elimine. Então por isso que eu tenho que ficar livre do meu cônjuge. Eu não estou falando isso. Seu cônjuge não é problema. Se você disser que seu cônjuge é problema para você, você está dizendo que o que ele faz é maior que o sangue de Cristo. O problema é a atenção que você dá, a afeição desordenada, a dependência, a idolatria. Aí sim eu confirmo e eu concordo com você que isso é errado. Mas nenhum ser humano é problema entre você e Deus. Não tem barreira, o véu foi rasgado. Ele vai dissolutamente, gasta dissolutamente e vai embora. Aí diz a Bíblia no versículo de número 14, diga, um erro leva a outro erro. Longe do pai, gasta tudo e acontece uma crise no lugar onde ele estava. Nem a terra contribui com aquele que não quer a tutoria de Deus. Repete isso. O céu, a terra não contribui.
Fica tudo meio amarrado, tudo embezegado, tudo difícil. A terra não dá, não frutifica, o céu não chove, a coisa fica amarrada, os dias não passam, a coisa fica sem sentido, a terra não contribui. Aquela terra começa a ter uma crise. Interessante, né? Eu acho muito interessante isso. Jonas pega um barco para... Ele tinha que ir para Nínive, foi para Tarsis, quase matou todo mundo afogado. Quando você está fora da direção de Deus, você não faz só mal para você, você faz mal para quem está junto com você. Quando você está meio de mal com Deus, amarrado, você faz mal, isso contamina. Paulo disse que a amargura contamina. E teve uma crise na terra. Versículo de número 14, e gastando tudo, eu quero falar um pouquinho sobre esse gastar tudo. Todo mundo tem uma reserva. Eu queria que você se lembrasse quando Deus disse a Abraão sobre a terra prometida. Qual foi o critério que Deus usou para Abraão sobre o tempo em que a nação se formasse e desapossasse a terra dos amorreus, filisteus, girgazeus? Dizendo assim, a taça dos amorreus não está cheia. Ou seja, o Senhor disse assim, ó, eu separei uma taça para eles de iniquidade. Eu não vou colocar Israel logo lá, porque a taça não está cheia. Então, quanta taça de pecados eles enchem, para que Deus é justo até com o ímpio. Porque Deus não ia arrancar os filisteus sem a taça, porque o meu povinho, o meu queridinho, a menina dos meus olhos. Não. Então, a taça encheu, nação preparada, entrou. Você sabia que existe uma taça sobre situações para você e para mim? Por exemplo, o limite que você tem numa amizade, pode ser gasto? Pode. O limite que você tem num relacionamento de pai e filho, pode ser gasto? Pode. O limite que você tem numa amizade, o limite que você tem numa situação, pode ser gasto? Pode. E aí se você gastar tudo? Se você morrer no dia seguinte, tudo bem. Mas se você gastar tudo e ainda viver 10, 15 anos, como é que você vai viver sem ter reservas? Já parou para pensar? Quem sabe você já gastou o seu cônjuge. Paciência, amor, companheirismo, já gastou. Aí tudo agora sem graxa e sem graça. Quem sabe você gastou tudo que você tinha no relacionamento com o seu cônjuge. Então agora é só pela palavra, não existe mais aquela coisa humana, gostosa, amorosa, não tem mais. Então o que você e eu precisamos entender, que nós podemos gastar. Você pode gastar o seu relacionamento de uma maneira indevida, desperdiçando absolutamente. E aí quando você for buscar, achar que tem, não tem mais. Quando ele achou que tinha, não tinha mais. Então, muito cuidado para você não desgastar relacionamentos, amizade, envolvimento. Não desgasta, conserva. Conserva. Conserva amizades, conserve relacionamento, conserve o respeito que as pessoas têm por você. Conserva. Porque se você gastar, aí você já ultrapassou a linha. Aí o que acontece? Aí é só o mandamento. Não existe mais nada de graça e nada favorável. É só relacionamento baseado no mandamento, naquilo que o mandamento diz. Ele gastou tudo. Você gastou alguma coisa? Onde você tinha que contar? Quantos casamentos em que as pessoas convivem? Relacionamentos, enfim, só pelo mandamento. Gastou, já foi. Já foi. Tem esse amor? Tem o amor que Deus manda. Não tem mais aquele amor cheio de jardins. Tem um amor normal. Cuidado para você não gastar tudo nos seus relacionamentos. Suas amizades, seu relacionamento familiar. Conserva o que você tem. Por quê? Porque todo relacionamento é duas vias. O ser humano hoje não sabe mais disso, né? Tem duas vias. Vem, até com Deus, sabia? Até com Deus. Deus vem, você sobe. Vocês se encontram. Relacionamento com o ser humano, duas vias. Você vai e ele vem. Vocês se encontram, só vai. Aí é sanguessuga, dá. E não é relacionamento. Então, o relacionamento ele tem duas vias. Continuando, a Bíblia diz assim, ele gastou tudo no versículo 14. Houve naquela terra uma grande fome. Diga assim para o seu irmão, nós estamos vivendo uma grande fome. Jesus disse que nos últimos dias haveriam muita fome. Paulo disse que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos e pessoas individualistas. Hoje se tem fome, por isso que as pessoas estão tão carentes. As pessoas estão carentes de relacionamentos, as pessoas estão com fome. Houve naquela terra uma grande fome, nós estamos vivendo uma grande fome.
O que é fome? Fome de moralidade, fome de caráter, fome de honestidade, fome de santidade, fome de pessoas firmes. A fome de determinação. Já viu como os crentes hoje? Hoje ele está lá em cima, amanhã ele diz isso, depois ele diz aqui. Hoje ele está desse lado, amanhã ele está do outro lado. Fome de determinação, fome de pessoas que têm caráter, fome de pessoas consagradas, nós estamos vivendo uma fome. Uma fome. E aí aquele que está longe do Pai, aquele que tem gastado tudo, como é que ele fica numa terra de fome? Ele fica numa situação em papos de aranha. Por quê? Porque ele está longe do Pai. Ele deixou algo atrapalhar entre ele e o Pai. E nós estamos vivendo hoje uma fome, onde pessoas, elas acham que está tudo bem porque ela acha que está tudo bem. Então ela não pega as coisas e compara a Escritura dizendo, não, está tudo bem porque está dentro da Escritura. Não, está tudo bem porque eu acho que está tudo bem. Então, houve uma fome na terra e aquele moço havia gastado tudo. E o que acontece quando há fome? Cada um pensa em si mesmo. Cada um pensa em si. No que é certo, no que é correto. Egoísmo, porque existe diferença de egoísmo e justiça. Justiça é quando você aplica aquilo que é correto, que é prática. Egoísmo é aquilo que você faz só pensando em você, só pensando em você, só pensando em você. Houve uma fome na terra. E as pessoas começaram a pensar em si mesmo e na própria família. E a Bíblia diz que aquele moço teve fome. Por que ele não tinha família? Por que aquele moço não tinha uma casa do pai, a casa do irmão para ir? Por quê? Foi escolha dele. Então você entende aqui, que a escolha do pródigo foi ficar sem. Quando que ele imaginou que ao pedir ao pai a parte dos bens e distanciar-se, ele estava escolhendo. Tudo que você faz é uma escolha na sua vida. Tudo que você faz, você está escolhendo. Tudo. Toda decisão que você toma, Joel diz assim, o vale da decisão. Toda decisão que você toma é uma escolha que você está fazendo. Só que muitas vezes a sua escolha não é explícita, ela não é clara. Ela está escondida por trás de, empacotada onde, mas é uma escolha que você faz. É uma escolha. Quando ele disse ao pai, pai, dá minha parte. Oba, vou esbanjar, vou gastar, vou para longe, eu quero ir para longe, eu não quero que ninguém mande em mim, eu não quero que meu pai saiba. Ele estava escolhendo não ter ninguém. Quando você perde um amigo, por causa de picuinhas, por questões, quando você desgasta um relacionamento, quando você deixa algo atrapalhar entre você e Deus, você está escolhendo algo ruim lá na frente, só que você não tem consciência disso. Por quê? Porque no momento não é explícito. Por quê? Porque vem a cegueira, vem por conta do quê? Dos desejos, da vontade, da satisfação que se dá à vontade humana, do querer humano, que cega e impede as pessoas de entender que elas estão escolhendo. Qual é a escolha que você está fazendo agora? Para o futuro, que você vai estar só no futuro e sem recurso. E virar um pedinte. Já parou para pensar nisso? Ele fez uma escolha. E na hora da escolha dele, ele estava sorrindo e feliz da vida. Achando que ele estava com tudo. Só que ele estava escolhendo a solidão. Ele estava escolhendo a miséria. E ele estava escolhendo mendigar. Como que eu estou escolhendo mendigar? Se eu estou ficando rico? Se eu estou fazendo a minha vontade? Se eu estou fazendo o que é melhor para mim? Querer ficar de pé diante da presença dele? Arrogante? É escolher o melhor? Sair da tutoria de Deus, do governo de Deus, é o melhor? Ele achou que era o melhor. Às vezes, quando também nós achamos que existem coisas que são é o melhor para nós. O que você faz hoje, que você está escolhendo para amanhã, plantando para amanhã? Será que você poderia pensar um pouquinho nisso? O que hoje você faz sorrindo, que amanhã você vai colher chorando? O que hoje você faz feliz da vida, achando que é a maior bênção de Deus na sua vida, que é isso mesmo, que você está certo, que você está correto, que é assim mesmo que deve ser, e por quê, e por quê, e por quê? E amanhã você vai ter que olhar e dizer, eu fiz essa escolha. A Bíblia diz assim, que ele, no versículo 14, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E ele tinha necessidade. Hoje, como eu disse, nós temos necessidade de amor, de favor, de generosidade.
Eu acho tão interessante a interpretação dos crentes hoje de bondade. Você sabia que bondade e justiça devem andar juntos? Não existe bondade sem justiça. Bondade sem justiça é tolice. A bondade é justa. E a Bíblia diz assim, que ele gastou tudo, estava padecendo necessidades. Quais são as necessidades que nós temos? Versículo 15, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. A Bíblia diz assim que ele tinha fome, ele foi trabalhar, procurar trabalho, não tinha trabalho. O único trabalho que ele tinha, que ele bateu para encontrar, foi apacentar porcos. E Jesus coloca porcos aqui, ele não coloca ovelha, porque o trabalho de ovelha é digno. O trabalho de apacentar porcos é vil, é desprezível, porque o porco é imundo para o judeu. Então Jesus está dizendo, ele foi fazer um serviço imundo, ele foi fazer um serviço indigno, ele foi fazer algo indigno, ele foi fazer algo que não era nobre, que era vil, que era torpe. E ele foi apacentar porcos, ele foi trabalhar, só que ele tinha fome, ele estava trabalhando, mas ele tinha fome. E ele foi pedir algo para alguém, para saciar a sua fome. E a Bíblia diz no próximo versículo, no versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Longe da graça de Deus, a pessoa mais bondosa dessa terra não te enxerga. Longe da graça de Deus, você perde as fontes de bondade que existem. São poucas, mas existem ainda pessoas boas nessa terra. Bondade justa. Existem pessoas boas nessa terra. Mas longe da graça de Deus, você perde esses poços e essas fontes. Onde ele pedia e a quem ele pedia, não dava. E a fome dele era tanta que ele queria comer o que os porcos comiam. Esse era o desejo dele. Por quê? Por causa da fome. A necessidade foi tanta, que clareou a mente dele. Pastora, por que a necessidade não clareou no versículo de número 13? No 12, no 11. O que eu estou fazendo com meu pai? Espera aí. No 12, o que eu estou fazendo? No 13, espera aí, não posso mais viver dissolutamente. Por que só clareou a mente dele quando ele estava com fome e necessidade? Por quê? Porque antes das suas necessidades trazerem a sua clareza, elas vão te enlouquecer primeiro. Infelizmente. Necessidades que não são consagradas a Deus, necessidades que não são vividas diante de Deus, elas enlouquecem. Quanta gente louca você já viu? Desequilibrado. Quanta gente? Que vai daqui, vai dali, vai daqui. Não, agora é isso aqui que está errado na minha vida, eu vou mudar isso aqui. Aí não era. Aí fala, não, agora é isso aqui que está errado. Eu tenho certeza que é, e muda e não é. Não, é essa pessoa aqui que eu quero tirar. Não, é a igreja que eu tenho que mudar. Não, é isso que eu tenho que fazer. Não, é o marido que eu tenho que trocar. Não, é isso que eu tenho que fazer. Não resolve. Por quê? Porque necessidades só te levam a Cristo quando você está perto de Deus. Todos nós temos inúmeras necessidades na nossa vida. Nós nascemos com necessidade. Só que quando você está perto de Deus, você consagra as suas necessidades. E elas são veículos de mudança, veículos de transformação, veículos para que você se achegue a Deus. Mas as suas necessidades, quando você está longe de Deus, elas só servem para enlouquecer você. Você faz uma besteira atrás da outra, uma besteira atrás da outra. Agora é isso, agora é aquilo, agora é aquilo outro, agora é aquilo outro. Quando a necessidade dele foi no ápice da loucura, foi pedir esmola, transformou-se num pedinte, de rico em pedinte. É isso que faz distante da graça de Deus. Você se tornou um pedinte? Um carente, um necessitado, por quê? Deus ama você. E Jesus disse, eu vou te dar vida e vida em abundância. Ele tem amor, favor, ele tem graça, ele tem misericórdia, ele tem alegria. Está faltando alegria para os crentes. Ele tem alegria. Se tem uma coisa que você não pode abrir mão, é da sua alegria. A alegria do Senhor, no Senhor é a sua força. E o que macula a sua força? Essa invasão de ser humano na sua alma. Essa invasão de preocupação, de ansiedade, de tudo você quer resolver. Existem pessoas que ele é o Cristo encarnado, ele acha que é o Cristo encarnado, ele quer resolver o problema de todo mundo e o problema de tudo. Existem situações que você fica a par. Deus não quer nem a sua opinião e nem a minha. E aí? Qual o problema? Se Deus vai resolver
Tem situações que o Senhor diz, chama aqui, ó, vem aqui, sua responsabilidade é essa, essa, essa. Existem pessoas, situações que Deus diz assim, ó, nem espiar pela janela, nem pelo buraco da fechadura você pode. Mas qual é o problema? Nós não temos confiança para nem espiar pelo buraco da fechadura? Claro que temos. Temos ou não temos? Amém? A Bíblia diz assim, que ele desejava, no versículo 17, que é o cerne dessa situação, ele torna-se, ou seja, ele cai em si. Ele estava embriagado pela vontade própria, pelo desejo, pela arrogância, pela soberba, pela personalidade, e ele torna-se. Aquilo tudo, ele perde a embriaguez e ele fica lúcido. Lucidez. Por que os problemas tiram a lucidez dos crentes? Por causa das particularidades individuais. Medo, incerteza, insegurança, vontade própria. E a Bíblia diz assim que ele torna em si, ele cai em si. Que bom que nós podemos voltar em si, nós podemos tornar a nós mesmos, analisarmos, observarmos. Que bom. Pastora, quem foi o agente que fez com que esse moço acordasse, saísse da embriaguez? A fome. A necessidade. Primeiro ela enlouqueceu, depois fez com que ele caísse em si. Quando uma necessidade te bate à porta, não mande ela embora. Ele é um agente de Deus na sua vida, para mostrar para você que você não é nada, que você não pode nada, que Deus é tudo na sua vida. Não permita que as necessidades na sua vida sejam recebidas pela sua arrogância, pela sua estupidez, pela sua soberba. Receba as necessidades com abraços, seja bem-vinda, porque você veio para me ensinar que Deus é soberano, que Deus é absoluto, para me ensinar a humilhação, para me ensinar a humildade. As necessidades são agentes de Deus na nossa vida. Elas vêm para nos ensinar aquilo que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. O que ele diz em Deuteronômio 8, eu te fiz passar fome, para que você pudesse conhecer o que existia dentro de você. Nós precisamos entender que as necessidades fazem parte da nossa vida. E são elas que nos levam até Deus. Jesus diz, vinde a mim todos os cansados. Cansados do quê? Sobrecarregados do quê? E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu só vou aprender a ser manso e humilde depois que eu estiver cansado, esgotado. Então vou aprender a ser manso e humilde. Como é que você quer que Deus te traga a provisão antes da necessidade? Deus, eu quero que a provisão chegue antes da necessidade. Não, primeiro vem a fome, depois vem a provisão. Primeiro vem a necessidade, depois vem a provisão. Agora os crentes querem inverter tudo. Eles querem sempre estar providos e a necessidade chega. Não, quem recepciona a sua necessidade é você e a sua humildade. Amém? Seja bem-vindo. Vem me ensinar a confiar em Deus. Vem me ensinar a acreditar em Deus. Vem me ensinar a depender de Deus. A Bíblia diz que ele caiu em si. E a primeira coisa que ele fez. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Diga, o que a sanidade traz? Qual é a primeira proposta da sanidade? O que você está perdendo? Primeira proposta da sanidade, o que você está perdendo? Estou perdendo meu casamento, estou perdendo minha amizade, estou perdendo minha igreja, estou perdendo meus irmãos, estou perdendo e comprometendo minha salvação, estou perdendo minha espiritualidade, estou perdendo. Primeira proposta da sanidade, primeiro alcance dela, consciência do que você está perdendo longe de Deus, é a primeira proposta. Enquanto você não for lúcido o suficiente para saber o que você está perdendo, você ainda está embriagado. Estou perdendo a chance de ser útil nas mãos de Deus. Estou perdendo a chance de ser um vaso nas mãos de Deus. Estou perdendo a chance de ser fiel no meio da infidelidade. José foi fiel no meio da infidelidade. Só existia infidelidade, infidelidade dos irmãos, infidelidade da mulher, de Potifar, infidelidade para tudo quanto é canto. E ele foi fiel na infidelidade. Ele foi fiel na infidelidade. O que eu estou perdendo? Poxa, eu estou perdendo a oportunidade na minha aprovação
de saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Estou perdendo a oportunidade de acrescentar a minha fé. Estou perdendo a oportunidade de depender de Deus. E quando vier uma situação difícil, pior do que essa, eu estarei preparado como um soldado arregimentado dentro de uma força belicosa, construída. Força belicosa não vem gratuita, ela é construída em tempos difíceis. Você olha para um crente robusto, cheio de determinação, que confia em Deus. Ele não ganhou aquilo de graça, ele conquistou aquilo em um período difícil. A força belicosa nos é arregimentada, como o próprio apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, que no tempo difícil, no dia mau, é que se desenvolve a armadura espiritual, cinturão da verdade, capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé. São nos momentos difíceis da nossa vida, é que nós somos colocados dentro dessa força belicosa, e que temos condições para enfrentarmos coisas piores do que essa. Somos preparados, como o próprio apóstolo Paulo diz, experimentados no trabalho. E ele usa a palavra, vós sois perfeitos. Quem é perfeito? É quem tem arma para lutar na hora da crise e na hora da situação. Não somos vítimas do problema, não. Somos vasos de Deus, somos instrumentos da mão de Deus. Porque nós, poder de Cristo, nós mudamos situações. Diga amém. A questão é, a primeira obra do Espírito Santo na sua vida é alertar você. Olha o que você está perdendo. Você está perdendo um amigo. Você está perdendo uma pessoa. Você está perdendo um casamento. Você está perdendo a oportunidade de ser santo. Você está perdendo a oportunidade de fazer valer a sua fé, de acrescentar. Você está perdendo a oportunidade de se tornar um soldado. Você sempre foi lá um pajem de armas. Agora você tem a oportunidade de ser um soldado. Então vamos lá. Quando você passa por situações ruins, o seu coração só quer chorar de tristeza. E você olha para Deus e você diz assim, eu tenho que optar. Ou eu opto em ficar triste com o meu coração e deixar toda essa situação maravilhosa passar, ou eu me uno ao Senhor, porque quem é contigo tem a vitória. E quem não é contigo é contra ti. Ou eu me uno a ti e resolvo crer e confiar e acreditar e ser feliz. Você opta. Você escolhe. Você escolhe. Crer em Deus, confiar em Deus, ou então ir junto com o seu coração. Será que o Espírito Santo tem te mostrado o que é que você está perdendo? Quantas pessoas estão perdendo coisas valiosíssimas? Eu me lembro da última passagem agora, da mulher da dracma, que tinha 10 e perdeu uma, e varreu a casa diligentemente, acendeu a lâmpada, até achar, enquanto não achou. O que você está perdendo? Você pode estar perdendo oportunidades incríveis na sua vida. Você pode estar perdendo pessoas. Você pode estar perdendo tempo. Você pode estar perdendo. E a Bíblia diz assim no versículo de número 18. E ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Por que ele pecou contra o céu? Porque ele virou as costas para o conforto exigente. O conforto de Deus é exigente. O conforto de Satanás não é exigente. Não exige nada. Só que leva para o inferno. Digo, o conforto de Deus é exigente. O pai lhe dava conforto, mas exigia obediência e estar dentro da tutoria dele. Por que ele pecou contra o céu? Porque ele virou as costas para o conforto exigente de Deus. O conforto de Deus é exigente. Ele nos dá conforto, mas ele exige obediência, ele exige domínio, ele exige estar sobre a nossa vida. Por que ele pecou contra o céu? Porque ele se esqueceu que tudo que Deus dá é um relacionamento de duas vias. Vai e vem. Por que ele pecou contra o céu? Porque a comunhão com Deus é cara. É cara. Não é barata. A comunhão com Deus é cara. É cara. Você percebe quando você entristece o Espírito Santo? Aquela coisinha assim, meio ruim. Enquanto você não resolve, enquanto você não tira, enquanto você não confessa, enquanto você não fala, enquanto você não muda de posicionamento, você entristeceu o Espírito Santo. É cara. O pecador vai. O joio fala mal, o joio tem inveja, o joio. Não sente nada, tudo normal para ele. Mas aquele que é de Deus e que é trigo, uma coisinha sai fora do lugar, ele fica incomodado. E ele ora e pede perdão e confessa e muda e diz, Deus, está bom, o que o Senhor quiser, a tua vontade. O que o Senhor mandar, está feito. Não interessa o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero.
A Bíblia diz assim, levantar-me-ei, ele fez uma programação de atitude. A Bíblia diz assim, que no versículo 19 ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele podia ter dito isso no versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo pensava, eu não sou digno de ser filho desse homem, eu não sou digno de ter tudo isso. Se ele começasse pensando como ele terminou, ele não tinha tido tudo esse erro. Se você estiver diante de Deus, e sempre lembrar que não existe dignidade nem em mim nem em você para termos tudo o que nós temos. Não tem. O que você fez de bom, qual estrela que você nasceu na testa, que fez com que Deus fizesse de você um eleito e a menina dos olhos dele? Nada. Tudo é por conta de Deus. É o amor inexplicável de Deus, é a graça incompreensível de Deus, é o favor imerecível de Deus, porque nós estamos aqui e porque temos o que temos. Se ele tivesse tido essa compreensão lá em cima, eu tenho tudo isso, mas eu não sou digno disso. Isso é do meu pai, eu não sou digno. O que Satanás faz na mente de alguns crentes? Como que você pode passar por isso? Onde já se viu, você é crente, você vai na igreja, você não pode ser humilhado assim. Não, porque eu sou crente, é porque eu posso ser humilhado. A palavra do Senhor diz, os humilhados serão exaltados. E Satanás começa a trabalhar na sua cabeça, na sua mente, dizendo para você, não, olha só, olha quem é você, olha o seu talento, olha o seu dom, olha a sua importância. Irmãos, você acha realmente que eu e você somos insubstituíveis? Você acha realmente? Quem de nós vamos ser lembrados mais tempos aqui? Antigamente os lutos demorariam 1 ano, 2 anos, hoje em dia dura 2, 3 meses. O ser humano, fazer o quê? E aí? Você acha que com 3, 4 meses as pessoas ainda vão chorar por mim e por você? Não. Ninguém aqui é insubstituível. Nós estamos tendo a nossa trajetória. E a nossa trajetória é única. E nós fazemos ela em Deus. E quando terminamos, pronto, e acabou. A questão importante é nós entendermos que precisamos, dia após dia, buscarmos uma vida transformadora, buscarmos uma vida de projeto. E ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser um empregado do Senhor. É isso que eu quero ser. Eu quero ser alguém que obedeça. É isso que ele diz. Eu quero ser um servo. Quando a sua posição de filho tirar a sua responsabilidade de servo, você está se perdendo. Diga isso para o seu irmão. Quando a sua posição de filho tirar a sua responsabilidade de servo, você está se perdendo. Por mais que você seja um filho amado de Deus, por mais que Deus tenha te amado e cuidado de você, você é servo, você é servo, você é servo, você é servo. E Jesus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu nunca posso, pela minha filiação, interpelar ou recusar ou não fazer a minha função de servo. E a Bíblia diz assim, versículo de número 20, e levantando-se foi para o seu pai. Eu acho muito interessante esse versículo 20, que ele teve uma conclusão rápida de suas convicções, e ele não retardou sua ação. Tem gente que está falando que vai mudar faz 10 anos. Tem gente que quer ver a sua mudança. Não pode. Ele está falando faz 20 anos. E ele fica, quando eu estiver preparado, quando o Espírito Santo falar, quando acontecer isso. Ele fica colocando metas que mudar não deve ter metas. Convicções que vêm do Espírito Santo devem ter práticas. É para onde? É para onde? É para fazer para onde? Isso sim é para onde? Não as obras de Deus que nós ficamos apressando, mas sim as obras que são resultados do convencimento do Espírito, que deve gerar obras. É para onde? O que ele fez? Ele não ficou adiando a convicção dele. Ele foi convicto do pecado, do erro e do conserto. Ele diz, não, vou fazer, já foi para o Pai. Não dê brecha a Satanás. Entre a sua convicção e o tempo que você quer dar, não tem gente assim? Eu já vi muito disso, eu acredito que você também. Deus fala com ele diz, é hoje, aí ele passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia ele diz assim, mas acho que não é bem assim não, acho que eu estava muito emocionalmente comovido, eu acho que aquela pessoa também falou, e não sei não se foi de Deus, aí no 5º dia ele começa a já puxar pelo lado dele, porque você não pode dar tempo entre o convencimento do Espírito e a prática da obediência.
Aí, meu irmão, não dá certo. A Bíblia diz assim, e levantando-se, versículo 20, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Seu pai estava à sua espera. E o pai moveu-se de íntima compaixão e correu e lançou-lhe ao seu pescoço e beijou. Então o filho diz, voltei, papai. Está tudo bem. Foi isso que o filho fez? Nisso aqui, ó, tem um problema gravíssimo da igreja. Deus perdoa, Deus ama, Deus cuida, Deus zela, e os crentes põem pano quente em cima. Ele falou tudo aquilo que tinha planejado de falar. E propôs tudo aquilo que tinha planejado de propor, ser empregado. Não é que o amor de Deus, o perdão de Deus, ele vai cobrir você para você não confessar e não mudar. Para! Que isso? O pai correu ao filho e abraçou e beijou o filho. Ai, que bom, eu achei que estava com raiva, chateado, triste, zangado. Ele abraçou e beijou, então está tudo bem, não vou nem tocar no assunto. Não vou tocar no assunto. Foi isso que ele fez? Não. Situações têm que ser faladas. Você machuca uma pessoa, fere uma pessoa e faz alguma coisa, aí você deixa o tempo passar, e você não sabe que a graça está sendo gasta. Você deixa o tempo passar e está tudo bem numa boa, conversa numa boa. Não, tem que ter a fala, a conversa, o diálogo, dizer. E ele olha para o pai e diz, pai, pequei contra o Senhor perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, e eu quero ser um empregado, um servo. A ação de amor amorosa do pai não tirou dele a responsabilidade de arrependimento, de contrição e as obras do arrependimento. O arrependimento tem obras. O arrependimento tem obras. Amém? Para eu encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. No final dessa passagem, ele reconhece a autoridade do pai. Eu quero dizer uma coisa para você. Reconheça as autoridades constituídas de Deus na sua vida. Aí está a bênção de Deus. Os filhos devem reconhecer as autoridades dos pais. Os cidadãos dos governadores, todos nós devemos reconhecer a autoridade constituída por Deus. A esposa reconhecer a autoridade do cônjuge, mesmo que o cônjuge seja o que for. Existe um limite para você, e você vai conseguir isso na oração. Não abuse da autoridade constituída. Não faça isso. Não pense que pessoas com autoridade são pessoas comuns. Pessoas com autoridade não são pessoas comuns. Você quer brigar, você briga com Deus. A mulher, não adianta ela olhar para o marido e falar assim, esse é o marido que eu tenho que respeitar. Você tem que respeitar, você tem que respeitar. Foi Deus que constituiu, pronto, acabou. Pode ser frágil, débil, alcoólatra, pode ser. Claro que você tem o seu limite, não estou falando de vida espiritual. Ele não pode te impedir de orar, ele não pode impedir de jejuar, ele não pode impedir de cultuar, mas você tem que respeitá-lo. Filhos devem respeitar os seus pais, independentemente de como os seus pais são. Você saiu debaixo dessa autoridade, ele volta debaixo da autoridade do pai. Ele diz, pai, me ensina a ser servo, eu quero ser servo do Senhor. Respeite a autoridade constituída por Deus. A graça de Deus está nisso. Pessoas com autoridade não são pessoas comuns. Não adianta você trazer o santo e querer trazer para o comum e profanar. Não. Coisas santas são santas. Toda autoridade é constituída por Deus. Quer brigar? Briga com Deus. Amém? Quem sabe você está sofrendo porque você saiu debaixo de uma autoridade. Você começou a olhar assim para o seu cônjuge, para o pai, para a mãe, ou para alguma outra autoridade. Começou o quê? Rebelião. Como que você chama o desconforto com a autoridade? Rebelião, tem outro nome? Não tem outro nome. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu sei que tem muita coisa para você pensar. Tem muita coisa para você falar com Deus. Mas eu queria fazer algo. Eu queria que você que reconhece nessa noite que você está fora da graça, fora da vontade de Deus, usando recursos de Deus para a própria vontade, eu queria que você se colocasse de pé. Onde você está? Não tem importância se a direita vai olhar, a esquerda vai olhar. O importante é você e Deus. Você se apresentar diante do Senhor. Você que reconhece que está fora. Você que reconhece que não está fazendo adequadamente, que você está fazendo. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você diga ao Senhor, Senhor, eu estou aqui. E eu faço confissão pelo meu estado. Tua palavra fala sobre a confissão, que ela deve ser pública. E eu estou fazendo confissão pública. Que a minha vontade preside, que o meu querer preside, que eu sou uma pessoa, que eu sou dominada pela minha vontade.
Mas nessa noite, eu quero ser uma pessoa curada pela tua palavra. Eu quero ser uma pessoa transformada. Vai dizendo isso para o Senhor. Eu quero ser uma pessoa transformada pela sua palavra. E a confissão é pública, como a de Zaqueu foi. E Paulo diz que a nossa confissão deve ser exposta. Fazendo confissão. Então eu estou fazendo confissão agora. Diante do Senhor, diante da tua palavra, que eu preciso dessa submissão. Eu preciso dessa sujeição. Eu preciso desse entendimento. Eu quero parar de ser infeliz. Eu não quero mais ser infeliz. Porque eu descobri hoje a causa da minha infelicidade. É a minha insujeição. É a minha insubmissão. Eu quero ser feliz, submisso ao Senhor. Vai dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser feliz na submissão ao Senhor. Eu quero ser feliz na entrega. Deus, eu não quero mais achar que os meus problemas me fazem infelizes. Os meus problemas, Deus, são respostas do Senhor para a minha vida. O Senhor está respondendo às misérias da minha alma. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero, com a minha humildade, receber as minhas necessidades e dizer: sejam bem-vindas, porque vocês vieram para me mudar, para me transformar e me fazer servo do Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, não vai ser mais o meu querer, não vai ser mais a minha vontade, não vai ser mais o que eu quero, porque como o filho pródigo, eu estou voltando, e eu estou recebendo o abraço e o beijo do Pai. Ó Senhor, eu sei que eu estou sujo, eu sei que eu estou, Senhor, não estou com um cheiro bom, não tenho cheiro de entrega, não tenho cheiro de humildade, não tenho cheiro de gratidão, mas mesmo o filho pródigo não estando bem cheiroso, o Senhor abraçou e beijou. Eu quero, Senhor, receber o teu abraço, eu quero receber o teu beijo, o teu aconchego. Jesus, eu quero voltar para a graça, eu quero voltar a parar, Senhor, de ficar criticando, de ficar olhando, de observando. Eu percebo que eu estou infeliz, mas a minha infelicidade é comigo mesmo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero perder esse hábito de eu querer me intrometer em assuntos que não são meus, mas são do Senhor, Pai. Se eu entreguei, se eu orei, pertence ao Senhor, e eu não posso mais agir assim. Diga ao Senhor: eu preciso me converter, eu preciso me encaixar com a minha postura, no tamanho debaixo da tua mão. Eu preciso aprender a te servir, eu preciso voltar ao meu primeiro amor, meu Senhor. Eu preciso voltar à minha graça. Eu preciso respeitar as autoridades que o Senhor constituiu na minha vida, sejam elas como forem. Eu vou respeitar a autoridade que o Senhor colocou, Pai. Em nome de Jesus, diga isso ao Senhor: Senhor, eu preciso disso. Você que está de pé, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todo o erro que cometi, respaldado na minha vontade, no meu querer. Eu volto para a sujeição, para a obediência. Eu caibo debaixo da tua mão, porque eu estou me encurvando. Essa é a minha posição, a submissão à tua vontade, aleluia. O meu interesse em agradar-te, o meu desejo em servir-te. Servindo eu sou feliz, e eu descobri isso. E eu descobri que somente quando eu sirvo ao Senhor eu sou feliz. Senhor, eu vi que o filho nem queria mais a posição de filho. Quando eu não quiser mais direitos, posição, eu entendi que eu sou filho, que aprendi a ser servo. Então, em nome de Jesus, toda intromissão maligna que me convence, que me deturpa, que me engana, eu repreendo em nome de Jesus. E eu digo que as minhas convicções para mudar não vão esperar. Agora mesmo eu vou mudar. Agora mesmo eu vou começar a disciplinar os meus pensamentos e os meus sentimentos, em nome de Jesus. Eu quero que todos fiquem de pé. Eu quero que todos vocês coloquem a mão no coração. Que todos vocês digam assim: Senhor, eu recebi a tua palavra e ela não caiu à beira do caminho, nem em terra rasa, nem entre espinhos. Eu quero que essa palavra frutifique. Uma vida santa, uma vida de frutificação, uma vida de dependência e principalmente uma vida de felicidade. Eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida de contentamento, sem ficar procurando mudanças, esperando que as mudanças aconteçam dentro de mim primeiro.
Então, em nome de Jesus, Deus, eu recebo a tua presença e a tua graça, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra a ti ministrado não seja limitado por embaraços e por estreitamentos, mas que a palavra de Deus corra como um rio, assim como Ezequiel disse, sobre a profundidade das águas do Espírito, e que a palavra de Deus venha buscar de você e de mim tudo aquilo que agrada a Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero